A paz do Senhor a todas vocês, classe Sara, Deus abençoe a todos, a todas, em nome de Jesus. Minha palavra de gratidão a Deus, em primeiro lugar, né, que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui para levar até você, através das redes sociais, mais uma lição da nossa revista Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Graças a Deus, quero orar com você. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vida de todas que estão nos ouvindo nesta live, Senhor. Que a tua palavra possa falar ao meu coração, possa falar ao coração de cada um, Senhor Deus, que possamos, ó Deus, extrair grandes aprendizados da tua palavra nesta manhã, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, Senhor Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Irmãs, quem tem revista é a lição de número 7. Tem por título Confiança em Tempo de Aflição. Nós vamos falar hoje sobre o Salmo 56. O Salmo 56 ele está na categoria dos salmos de súplica. Tá? Salmo de número 56. Abra sua revista comigo. Quem não tem revista, abre no Salmo 56. Amém? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, louvarei a sua palavra. Em Deus, usa minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Tu contastes as minhas vagueações, não põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Amém. Muito bem. Então, o contexto histórico, o que é o contexto histórico? O contexto histórico é o porquê que Davi escreveu esse salmo. Qual foi o objetivo? Da onde que surgiu a inspiração para ele escrever esse salmo? Muito bem. Então, o contexto histórico encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 7 e 9. 1 Samuel 18, 7 e 9, que diz assim: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saiu ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com os instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares dera a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Muito bem. Uma pergunta que eu quero já diretamente a você fazer é o seguinte: Saul não era para estar contente, feliz, se alegrar, regozijar juntamente com Davi e com o povo de Israel a vitória sobre o inimigo filisteu e o gigante? Claro que era para estar contente, feliz, levar Davi ao seu palácio, banquetear-se com ele, dar um cargo de confiança a ele por ter sozinho, né? É lógico, com Deus na sua vida, derrubar o gigante Golias que todo o exército de Israel temia, né? Mas não foi assim que aconteceu. E eu quero, através da vida de Saul, trazer a você, a nós todos que nos ouvem nessa manhã, uma palavra, irmãos, que eu gostaria muito de estar falando aqui para você sobre bênção, sobre vitória, conquista e tal, mas eu gostaria de estar comentando com você um fato que acontece muitas vezes, irmãos, próximo de nós, junto de nós, né? Isso acontece na família, parente, até mesmo no meio da igreja, no trabalho, que são pessoas que têm um coração mau. Né? Meu pastor já falou, não, sim, existe isso. Nós tiramos aqui um exemplo do rei Saul. Né? Eu repito, ao invés de se alegrar, o que aconteceu? Em vez de se alegrar que o gigante caiu, seu exército venceu, que estava sendo humilhado, não, ele teve tristeza. Por quê? Porque ele tinha um coração mau, ele tinha inveja no seu coração. Né? Olha só, o rei Saul foi movido por ciúmes
Inveja, rancor, ira e cólera contra Davi. Entendeu? Por quê? Porque ele derrubou o gigante e as mulheres cantavam, né? 100 milhares destruiu Saul, mas 10 milhares foi Davi. Né? Então isso daí foi um motivo para que a inveja viesse à tona ao coração de Saul. Mas isso acontece no coração daquele que não tem Deus, daquele que não teme ao Senhor, entendeu? Então, diante de uma vitória de um amigo, de um colega, de um parente, né, a inveja toma conta do coração e ele vem se entristecer ao invés de se alegrar com a vitória do próximo. Né? Então, muito bem, discorrendo já sobre isso daí, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Na revista ele fala aqui sobre as ações do inimigo. Tá? Olha as ações do inimigo. Tá? Depois que brotou a inveja, depois que brotou os ciúmes no coração de Davi, de Saul, aí ele põe-se o quê? A projetar o mal contra o seu amigo, que no caso seria Davi. Veja bem, as ações dos inimigos. Saul reúne todo o seu aparato, um exército com mais de 3.000 soldados, a fim de perseguir Davi, incessantemente procuravam por Davi e sua destruição. Eu pontuei algumas coisas, já vou ler já para adiantar, depois nós vamos comentar. Olha assim, a intenção de Saul era apagar na memória do povo os feitos de Davi. Porque ele pensava o seguinte: eu matando Davi, logo o povo vai se esquecer dele e da vitória dele sobre Davi, sobre Golias. Olha só o intento do inimigo. Eu matando ele, eu apago na memória do povo os feitos que Deus fez através da vida dele. Entendeu? Então, olha, impedir que Davi se alegrasse com a vitória, tomar a vitória de Davi amarga, tornar, né, a vitória de Davi amarga, fazer com que Davi não tivesse prazer e gozo na sua conquista. Tá? O prazer do inimigo é que Davi caísse na emboscada e morresse. Entendeu? Isso acontece hoje nos nossos dias também. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, né? E se dá na família, se dá no meio evangélico, se dá no trabalho, se dá entre parentes, você entendeu? Infelizmente acontece. São pessoas que não têm prazer no sucesso dos outros. São pessoas que não têm prazer quando alguém recebe uma bênção, uma vitória de Deus na vida dele. Então olha para mim, não sai contando assim para qualquer um uma bênção que Deus te deu, uma vitória que o Senhor Deus te deu, uma conquista que você alcançou. Não sai falando para qualquer um. Guarda com você. Você pode compartilhar com pessoas que você tem intimidade, confiança, mas bastante confiança mesmo. Porque muitas vezes você pode dizer assim: olha, eu ganhei, Deus me deu uma casa, eu conquistei um carro. A pessoa até pode chegar em você, bater nas suas costas: oh, legal, não sei o quê. A hora que você sair com o carro, a inveja brota no coração da pessoa que não tem Deus e quer o mal do próximo. Ele vai pensar: tomara que bate. E logo quebra, vai fundir o motor, não vai ter condição de pagar. Infelizmente é assim, você entendeu? Então não sai contando para qualquer um as suas vitórias, suas conquistas e as suas bênçãos. Não permita que o inimigo torne amarga a sua alegria pela sua vitória, pela sua bênção. Entendeu? Não permita que o inimigo venha tentar ofuscar a graça de Deus na sua vida por uma bênção, uma conquista sua alcançada. Não permita, irmãos, não permita. Tá? Você pode impedir da seguinte forma: não sair contando para ninguém. Né? Então, Saul, em vez de se alegrar, repito, ele teve tristeza pela vitória do próprio exército dele. Por quê? Porque ele tinha um coração voltado ao mal. Ele tinha um coração voltado a sua vanglória. Ele queria glória para ele. Você entendeu? Ele queria glória para ele. Né? Ele não precisava, ele já era rei, mas assim mesmo ele queria. Né? E assim como hoje em dia tem pessoas que não se contentam com as coisas que têm. Você entendeu? E às vezes quando você conquista uma que seja até inferior a dele, ele tem inveja e ciúmes. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Tá? Então se alguém me ouve nessa noite, nessa manhã, e às vezes pensam, né? Mas fulano ganhou isso, aquilo e eu não.
Não traga isso para o seu coração como inveja, como rancor, como mágoa, de forma nenhuma. O salmista, um dia, ele escreveu: os meus pés quase estiveram fora da tua casa, ó Senhor, em observar a prosperidade do ímpio. Entendeu? Então, nós devemos vigiar e tomar cuidado. Irmãs, ora ao Senhor para que Deus te dê um coração brando, um coração amável, um coração de paz, para que quando alguém contar uma bênção dele para você, você venha juntamente com ele se alegrar. Você venha juntamente com ele ter regozijo, ter prazer na bênção do teu irmão. Nós, cristãos, temos que ter prazer na alegria do nosso próximo. Nós temos que ter prazer nas vitórias, nas conquistas, nas bênçãos dos nossos irmãos, familiares, amigos de trabalho, seja o que for. Entendeu? O coração do cristão ele tem que estar voltado para isso daí. Né? E jamais ser ao contrário. Tá? Então, eu coloquei algumas coisas aqui. Ó, o prazer do inimigo é que Davi caísse na emboscada e morresse. O inimigo, no caso Saul, não se alegrou com a vitória de seu exército contra o filisteu, e nem com a morte do gigante. Mas a inveja e os ciúmes por Davi ter matado o gigante foi maior no seu coração. Entendeu? Ou seja, a vitória e a conquista ele tornou o quê? Em destruição na sua vida, tá? Porque depois a vida de Saul você vai ver o que aconteceu lá na frente. Tá? Então a vitória do seu próprio exército nele, por ele almejar a vanglória e ter inveja dos outros, consequentemente trouxe para ele destruição, trouxe para ele tristeza, trouxe para ele inimizade por um dos maiores amigos que ele tinha, que era Jessé, pai de Davi. Você entendeu? E o próprio Davi. Certo? Então, cuidado, irmãos. Os ciúmes, ele causa separação. Os ciúmes, ele causa destruição de lares, de amizades, sociedade, família e desunião dentro das igrejas também. Então, cuidado, que tenhamos um coração voltados para o Senhor. Um coração de paz. Um coração que deseja o bem do seu próximo e nunca o mal. Né? Muito bem. Os nossos inimigos nunca estarão contentes em nós, com nossas conquistas, nossas vitórias e com nossas alegrias. Repito, os nossos inimigos nunca estarão contentes com as conquistas, as vitórias e com a nossa própria alegria. Viu? Então não subestime o poder do inimigo. Ora ao Senhor e busca sempre no Senhor um coração voltado a amar, né? Se você não tem, ora, peça ao Senhor, Deus, dá-me um coração, dá-me o teu amor, dá-me um coração cheio de amor, ensina-me a amar, ensina-me a transmitir amor, que é isso que nós precisamos nesses últimos dias. Amém? Muito bem. Já dando continuidade na revista aqui, na lição, ele vai falar assim, alguns pedidos de oração, alguns pedidos de Davi, perdão, que eu achei assim, interessante, que eu pontuei e quero comentar com você rapidinho, que ele fala assim, o pedido de Davi, ele recorre à misericórdia do Senhor. Olha que coisa interessante, ele recorre à misericórdia do Senhor. Davi podia chegar para Deus, eu derrotei lá no campo, quando eu estava apacentando as ovelhas de meu pai Jessé, quando eu vi um urso, eu arrancava a ovelha da boca dele, e um leão, quando eu vi, eu pegava pela barba e abria e matava o leão e tal. Agora, eu fui e matei o inimigo do exército, do meu povo, do seu povo, Senhor. Agora o próprio o rei meu vem me perseguir para me matar. Então, Senhor, faça justiça, né? Vai para cima, destrói ele, faz... Não. E olha que eu já vi até crente orando, viu, irmãs? E dizendo, Senhor, põe a mão, Senhor, fere fulano, Senhor, põe no leito. Isso é uma oração que não está nos propósitos de Deus. Se alguém pensa em orar desse jeito, para em nome de Jesus. Deus não tem prazer nisso. Tá? Isso daí Deus não tem prazer. Isso aí é trazer maldição para você mesmo. Não faça isso. Abençoa o teu amigo. Jesus falou, se alguém lhe pedir para andar uma milha, ande duas. Se alguém lhe pedir a tua túnica, dê-lhe duas. Se bater na tua face esquerda, oferece a direita. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. Você entendeu? E nunca pedir e recorrer ao Senhor para Deus matar, de forma nenhuma. Davi, ele recorreu à misericórdia do Senhor. É o primeiro pedido dele. Salmo 103, dele também,
versos 17 e 18, ele fala: mas a misericórdia do Senhor é desde eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprir. Olha, sobre aqueles que guardam a sua aliança. Deus tinha aliança com Davi. Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel. Só que ainda não chegou o tempo para ele assumir o trono, porque Saul ocupava o trono. E Davi aguardava esse momento tranquilo, quietinho lá no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Você entendeu? Mas no seu coração, Davi sabia que Deus tinha aliança com ele. Deus tinha promessa para ele. E ele recorre ao Senhor e ele fala: sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Salmo 103, versos 17 e 18. Ele fala: mas a misericórdia do Senhor, aleluia, é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que guardam a sua aliança, Senhor. Olha para mim, irmã, Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem aliança na sua vida. Então, está sendo perseguida, está sendo caluniada, está sendo provada. Busca a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor, ela nos protege. A misericórdia do Senhor nos dá vitória. A misericórdia do Senhor nos leva ao triunfo, nos leva ao júbilo e à alegria em nossas conquistas. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E Davi, ele sabia disso e recorreu à misericórdia do Senhor, dando a nós um grande exemplo disso daí. No Salmo 23, verso 6, que é dele também, ele fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então ele fala: certamente, olha a convicção do salmista, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, eu vou seguir, vou correr atrás? Não, elas me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Então, essa é a convicção que o salmista tinha, recorrer à misericórdia de Deus. Está apertando, a situação está difícil, a pandemia, tanta coisa, e agora o desemprego. Recorre à misericórdia do Senhor. Recorre à misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque certamente elas te seguirão todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Segundo pedido de Davi que eu coloquei aqui, que reconheças, ele pedindo a Deus que reconheças as suas experiências, né? Senhor, que o Senhor reconheça as minhas experiências contigo, ele quis dizer. Tá? Salmo 56, 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Primeiro, né? Tu contas as minhas vagueações. Vagueações são caminhos percorridos ou que serão, ou que irão, o que nós vamos percorrer, né? Pode ser no passado, no futuro, no presente, vagueações. São caminhos. Tá? E aqui o salmista ele quer trazer à memória os caminhos que ele já tem trilhado com o Senhor. O que Deus tem feito para ele já nos caminhos que ele tem trilhado com o Senhor. Tá? Então, ele fala assim, tu contas as minhas vagueações. Tá? Eu fiz uma observação aqui, um parênteses. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, quando escrevia para Timóteo, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20, Timóteo fala assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Guarda bem o depósito que te foi confiado. Né? 1 Timóteo 6, 20. Então, o que são depósitos pelo qual Paulo falava para Timóteo? Guarda bem esses depósitos. O depósito, irmão, são as nossas orações. Depósito é a leitura da palavra. Depósito é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida de louvor, a nossa vida de gratidão ao Senhor, nossa consagração. Tudo isso são depósitos que nós vamos guardando, nós vamos formando, nós vamos criando na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas variações, nas nossas caminhadas com Deus. E através disso adquirimos experiências, adquirimos crescimento espiritual, para que quando lá na frente, no caso igual Davi, a coisa apertar, você tem ali a sua fé, a sua
confiança no Senhor. Por quê? Porque você tem um depósito, né? Vou usar um termo bastante vulgar que no mundo secular usa, né? Nós temos bagagem espiritual. Você entendeu? Então, quando a coisa apertar lá na frente, você não vai ficar perdido e nem desorientado. Você entendeu? Porque você tem base, você tem bagagem espiritual. Então, Davi, quando ele fala assim, ó, contas as minhas vagueações, quer dizer, ele queria dizer o seguinte, que ele tinha crédito com Deus. Deixa eu perguntar, você tem crédito com Deus? Você tem sabido guardar o seu depósito? Você tem sabido adquirir esse tipo de bagagem espiritual já com o Senhor na sua caminhada, nas suas vagueações, na sua vida espiritual até o momento? Entendeu? Porque na adversidade, quando ela vier, irmãos, ela bate e nós estaremos firmes. Você entendeu? Porque temos bagagem, porque temos esse depósito. Né? E depósito se adquire através disso que eu acabei de falar com você. Oração, comunhão, leitura da palavra e tudo mais. Aliás, isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nesse domingo, nessa manhã que Deus preparou, nós estamos fazendo isso. O quê? Aprendendo a palavra de Deus e guardando o nosso depósito. Guardando em nosso coração a palavra de Deus. Amém? Então, por isso que Davi fala, tu contas as minhas vagueações, ou seja, leva em consideração, Senhor, o que eu já passei com o Senhor. Né? Eu acho interessante isso. E depois ele fala, põe as minhas lágrimas no teu odre. Olha, todas as nossas lágrimas, presta atenção, todas as nossas lágrimas nunca foram esquecidas e nunca serão esquecidas. Nunca foram, nunca serão esquecidas pelo Senhor. Elas são acolhidas e colocadas no odre do Senhor. Jamais serão em vão. Então o salmista sabia disso e ele faz questão, né, de mencioná-las para o Senhor. Qual lágrima você tem derramado hoje? Lágrima de sofrimento, tristeza, angústia, decepção, seja qual for ela, tá? Ou mesmo de alegria e de gozo na presença do Senhor, seja qual for elas, Deus, todas elas, Ele tem guardado. Aleluia. Esteja certa disso, que nenhuma lágrima que você derrama na presença do Senhor, ou tem derramado na presença do Senhor, ou derramou, ela não é em vão. Se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é quando nós derramamos as nossas lágrimas na presença do Senhor. Deus tem prazer nisso. Amém? Deus nos abençoe e tem misericórdia de cada um de nós. E depois ele ainda fala assim, ó, não estão elas no teu livro? Livro aqui fala de memorial. Há um memorial diante do Senhor, onde todas as nossas ações são registradas, ou seja, nada passou e não passará desapercebidos pelo Senhor. Né? Quais têm sido as nossas atitudes na nossa caminhada espiritual, nas nossas vagueações? Qual tem sido a minha atitude, a sua atitude? Qual tem sido o nosso comportamento diante da sociedade, família, igreja, trabalho, profissional? Qual tem sido as nossas atitudes, as nossas ações? Sabe por quê? Porque todas elas, Deus está guardando. Há um memorial diante do Senhor, repito, onde todas as nossas ações são registradas. Que o Senhor Deus possa dar graça a mim e a você, para que tenhamos atitudes que venham agradar ao Senhor. Atitudes e ações que um dia o Senhor Deus Ele possa pesar na nossa fé, na nossa vida espiritual também. Amém? Então, se até hoje, né, as suas atitudes, os seus comportamentos não têm de uma forma ou de outra agradado ao Senhor, e você sabe disso e tem sentido isso, que a partir de hoje, muda o seu modo de viver, o seu modo de pensar, mude a sua atitude com relação a Deus, com relação à igreja, com relação ao Evangelho. Amém? Aproveitando esse tempo que estamos em casa, né, passa a ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade ao Senhor, né? Então, tudo isso daí é importante porque há um memorial diante do Senhor. Tá? E esse memorial, eu fiz questão de marcar aqui, em Malaquias capítulo 3, verso 16, ele diz assim, então aqueles que temerem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial está escrito diante dele para os que temerem ao Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro,
que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Ninguém será salvo pelas obras. Tá? Mas há um memorial diante do Senhor, que estão registradas todas as nossas atitudes e as nossas obras. E isso daí terá peso de galardão um dia lá no céu. Amém? Então que o Senhor Deus possa nos abençoar, que tenhamos vida de gratidão, vida que venha agradar ao Senhor. E o terceiro pedido de Davi, para finalizar, né? Aí ele pede que ele faça a justiça, mas ele pede para o Senhor que ele faça a justiça. Salmo 6, 7. Fala, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Ele fala. Davi reconhecia que a justiça do Senhor é perfeita e não vacila, é justo em julgar. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Entendeu? Então, quando Deus julga, ele julga com equidade, tá? Sem errar, sem, irmãos, ter que derrubar ou ferir ou cometer injustiça com a outra parte, de forma nenhuma. A balança de Deus é perfeita, porque Ele é o nosso justo juiz. Amém? Então, Salmo 7, 10, ele fala, o meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Olha que bênção. Então, nós vemos aí que Davi recorre, então, à justiça de Deus e não à sua própria justiça. Amém? Então, se alguém fizer qualquer coisa para você, irmão, não queira agir com a sua própria justiça. Entrega nas mãos do Senhor. Amém? Para finalizarmos agora, né, o medo não prevalece diante da confiança, ou seja, confiança em tempos de crise. Tá? Então, voltando ao tópico da lição, né, que é o tema da lição, confiança em tempo de aflição. Agora vem, confiança em tempo de crise, na terceira, no tópico 3. Tá? O que devemos fazer nas crises? Devemos louvar a Deus. Salmo 56, 4. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que possa fazer a carne. O medo não prevalece diante da confiança. Salmo 56, 3. No dia em que eu temer, nele confiarei. Olha, no dia em que eu temer, nele confiarei. Temer em quem? Temer o medo, né, das circunstâncias e da situação. Tá? O anjo disse a Maria, não temas. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos que havia morrido, não temas. Aos discípulos que estavam sofrendo tempestade marítima, Jesus disse, não temais. Tá? Então, a confiança que move a oração. Você entendeu? Então, existem vários tipos de situações, vários tipos de medo que está aqui na revista. E eu quero finalizar lendo-as para vocês na lição número 3. Ele fala assim, ó, a confiança é pressupostos da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face do Senhor, da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza no agir de Deus. Né? Glória a Deus. E ainda na lição 3, ele fala assim, ó, que o medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, medo do desemprego, da doença, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumirmos, né, ou seja, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. Amém? E eu termino, então, dizendo para você, tá, que a nossa confiança no Senhor nos mova à oração com gratidão, louvor e adoração. Quanto mais confiarmos no Senhor, mais seremos movidos à oração e comunhão com Ele. Amém? E a conclusão da revista é que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Os propósitos do Senhor prevalecerão na vida do teu povo. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor e que esta palavra, a live de hoje, você possa
extrair coisas importantes daí, coisas imprescindíveis daí para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoe em nome de Jesus.